dia, quarto ano. Nós vamos hoje, então, continuar os nossos estudos em ciências. Vamos lá, nós hoje vamos ter aí uma aula cheia de personagens, alguns assustadores e outros bem legais, tá bom? E outros bem que incomodam a gente, às vezes, quando eles aparecem na nossa vida. Hoje nós vamos... Na semana passada, nós vimos sobre a cadeia alimentar, não foi? E nós vimos que todos os seres vivos dependem uns dos outros para poder sobreviver. Nenhum ser vivo, ele sobrevive sozinho. Então, hoje nós vamos dar continuidade nesse estudo, estudando a relação entre os seres vivos. Eu vou ver se eu mudo de lugar aqui o nosso vídeo, para vocês verem essa nossa simpática girafa. Estão conseguindo ver? Sim. Ela ficou num lugar meio ruim, que fica a tela por cima. Então, página 143, a relação entre os seres vivos. Olha que interessante, tem dois tipos de relações que a gente vai aprender hoje. Uma delas está com uma referência nessa foto da águia pescando, e a outra desses pássaros aqui com o hipopótamo. Esses dois tipos de relações a gente pode chamar de positiva ou de negativa. Então, como ocorrem essas relações? Há diferentes maneiras pelas quais uma delas pode ser boa e a outras nem tão boas. Então, algumas vezes os seres vivos se relacionam de uma maneira que é boa para todo mundo. E outras vezes eles se relacionam de uma maneira que não é muito legal, tá certo? Então, vamos ver. Anta vida, volta para a apresentação. Espera aí que o computador aqui não está querendo me funcionar agora. Ai, tia. Gente, o que está acontecendo com o meu dia? Deus. Ok, vamos lá. Turma, relações positivas são aquelas que os dois seres vivos envolvidos, eles são beneficiados. Aqui a gente vê alguns exemplos dessas situações. Então, esses pássaros aqui, eles costumam comer alguns insetos, alguns parasitas que se encontram na pele do boi, da vaca, e aí eles ficam ali juntinhos. Então, o boi e a vaca não espanta eles, porque sabe que eles vão tirar algum parasita, algum bichinho que esteja ali para atrapalhar. Ô, tia. Oi. Mas nessa aqui do crocodilo, o crocodilo não vai comer o pássaro? Olha que coisa incrível. O crocodilo não é bobo, não. Ele gosta de que alguém venha escovar os dentes dele, porque ele sabe que se ele não escovar os dentes, ele vai ficar não só com um bafão muito forte, mas ele vai ficar também com os dentes estragados, né? Só que como o crocodilo não tem mão para escovar os dentes e não sabe escovar os dentes, quem faz esse serviço para ele é esse pássaro. E é tão incrível porque o crocodilo é um animal carnívoro, né? Mas esse pássaro, olha lá, ele fica com a boca bem aberta, bem comportado, esperando o pássaro limpar a boca dele. Já imaginou? Mas aí o que isso favorece para o pássaro? Para o pássaro é alimento para ele. Ele come os restos de alimentos que tem na boca do jacaré. Ele se alimenta disso. Enquanto ele se alimenta... E o jacaré fica com o dente limpo. O jacaré também é beneficiado, né? Esse daqui é um animal marinho, que está aqui, ó. É um siri ou uma lagosta, não sei bem o nome dele, mas acho que é um sirizinho. Ele está carregando estas anêmonas aqui, ó. Ele carrega, elas defendem ele de que algum outro ser venha e coma ele. E ele, por sua vez, serve de suporte e carrega ela de um lado para o outro. E ela pode passear sem precisar se movimentar, até porque ela não conseguiria. Então, muito bem, são relações positivas. Olha que legal. Essas são relações onde os dois são beneficiados. Só que nem todas as relações da natureza são dessa forma. Tem relações da natureza onde... aliás, vamos continuar vendo então as positivas, né? Então, as positivas, elas são divididas em dois tipos. A de sociedade. A de sociedade, se você olhar aí com a tia na página 44 do seu livro, tem alguns exemplos. Eu trouxe aqui no slide o exemplo da abelha. Lá na colmeia tem uma sociedade de abelhas. E tem abelhas que são diferentes. Você já viu como que elas são diferentes? A abelha rainha, olha lá, ela tem um formato totalmente diferente. A abelha operária e o zangão. Cada um deles tem uma função na colmeia. E eles cumprem a função deles para que a colmeia funcione perfeitamente. Então, as operárias, elas cuidam da colmeia, buscando pólen, néctar, e elas fazem o mel. A rainha, ela põe os ovos e mantém a colmeia unida.
Os zangão são todos machos, eles participam do processo de reprodução. Então, todos eles se envolvem no desenvolvimento da colmeia, para que a colmeia tenha sucesso, para que a colmeia esteja bem. Isso é muito legal, é uma divisão de trabalho e todo mundo cumpre a sua parte. Outros insetos trabalham assim, como, por exemplo, as formigas e os cupins, que é o exemplo que está aí no livro. Eles vivem também em sociedade. Tranquilo? Gostaram? Sim. 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 E aí a Ô, gente... tia, Oi, pode falar. o zangão, ele é o mais forte das duas? O zangão, ele é o macho, É o né? macho, né? Então, positivamente, sim. Tia, pra qual E página? E tem um ferrão maior. Isso. Tem um ferrão maior e que dói bem mais. Tia, Isabela, pra qual página? Já levei uma ferroada. É, Outra Também já de fui uma... picada pelo zangão. é horrível. É Dói a demais. rainha, só que ela não sai da colmeia, por isso Não, a que, rainha tipo, não. Ah, Você fica na colmeia rainha não. toda. Você quer O falar, Isabela? zangão tem um ferrão gigante. Não, quero Aí não, tem muito mais. Ok. Ô, Joab, vira direitinho o seu celular. Tranquilo, né? Então, vamos lá. Pessoal, ainda nas relações positivas, nós vimos que tem essa daqui, que é a de cooperação. Na relação de cooperação, envolve seres de espécies diferentes. Enquanto lá na sociedade que a gente viu aqui, são seres da mesma espécie, tá bom? Essa é uma característica importante, são seres iguais, da mesma espécie. Aqui, na cooperação, são seres de espécies diferentes. Eles se unem para trocar benefícios. Então, aqui, esses pássaros, eles se alimentam dos carrapatos que estão grudados nos animais. E os animais, eles ficam muito satisfeitos. Por quê? Porque eles não conseguem tirar, coçar lá nas costas. E os pássaros limpam tudo. Então, é uma relação de cooperação. Olha aí no livro, na página 144, tem aquele boxe das relações positivas. Tem o pássaro palito, que é o que nós vimos, que come a sujeira na boca do jacaré. E tem também a anêmona do mar, que é aquele que estava lá naquele outro slide, que elas fixam-se nas conchas dos caranguejos. Aqui está o nome, ó, são caranguejos. E aí elas desenvolvem uma relação de cooperação. Mas nem tudo na natureza é positivo, infelizmente. Nós temos relações negativas. O que é uma relação negativa? É quando uma das partes tem um prejuízo, tá bom? Então, vamos ver algumas dessas relações. Essas fotos já são fotos fortes, não é verdade? Já não são fotos muito bonitas. Então, por exemplo, na primeira, o leão, ele está aí atacando um filhote de zebra. O leão, ele vai se beneficiar, vai conseguir o seu alimento, porém a zebra, ela vai ser prejudicada porque ela vai perder a vida, né? Morta. Horrível, né? Aqui nós temos também o carrapato. Ai, visto bem de pertinho, andando na Bicho nojento. O carrapato é um parasita, a gente ainda vai ver melhor. E aqui, turma, é uma foto de dentro do intestino, com uma lombriga aqui, ó, chupando sangue no intestino. Olha que nojo, velho. Tá parecendo a orelha? Não, é uma câmera colocada dentro do intestino, uma microcâmera, né? Mas que Dessas nojo, que gente. se usam numa cirurgia ou coisa assim. É muito estranho. Né? Tia, tira essa foto, velho. Ai, você vai ver coisas mais É fortes. estranho, nojento. Olha aqui, as relações negativas são de dois tipos, a de predação e a de parasitismo. A de predação é essa quando um animal ele ataca para comer o outro, né? Ele mata para ele poder comer, porque senão não tem como ele se alimentar. É o caso do leão, a aranha comendo formiga, uma coruja se alimentando de ratos. Eles são predadores. Aquela águia que nós vimos no início da apresentação, só um pouquinho, eles são predadores. Pode falar, meu bem. Mas também tem um lado bom nos predadores. Qual? Porque, tipo, eles caçam os outros animais para não ficar, tipo, excesso daquele tipo de animal. Ele vai se reproduzir muito. A gente vai ver um pouquinho sobre refletir. Esses predadores iam se multiplicar os herbívoros e não ia ter mais mato na terra para eles comerem. Todos Será? Extintos. Será? Vamos ver no Houvesse final. predadores. No final, a gente vai fazer uma reflexão sobre isso. Nós vamos fazer uma reflexão sobre isso, sobre o plano original, tá bom? Mas o fato é que nessa relação de predação, um morre para o outro se alimentar. Já na relação de parasitismo, o que acontece? Daí nós já temos uma relação diferente.
Temos um parasita, ele se aloja no corpo de uma outra, que é chamado de hospedeiro, causando-lhe danos. Então, ele não mata na mesma hora para comer, como o leão, como a coruja, como outros animais assim, a cobra, né? E outros desse tipo, que são predadores. Esses que são parasitas, eles ficam ali se aproveitando do hospedeiro por bastante tempo, que nem o carrapato, a pulga, o piolho. Tá vendo aqui a foto do piolho? Ele é tão pequenininho que precisa aumentar bastante, mas essa daqui é a foto do piolho e essa daqui é a foto da lombriga, que eles ficam parasitando o hospedeiro. Turma, essa relação ela é muito ruim também, porque embora o hospedeiro ele não morra automaticamente, quando o parasita começa a parasitá-lo, ele incomoda bastante, ele incomoda e ele traz prejuízos, então a pessoa passa a ter prejuízos. Vamos lá, os tipos de relações negativas, né? A predação que nós vimos, não é isso? Aqui ó, algumas fotos também da predação. E aqui, fotos das relações de parasitismo. Dentre as relações de parasitismo, turma, a gente vai ter aí o caso dos mosquitos que picam, eles tomam o sangue das suas vítimas, né? E alguns tipos de mosquitos, você pode ver aí comigo na página 145 do livro. Ô, tia, Oi? mas eu ainda acho que mosca é mais irritante que mosquito. Ah, é? Mosca não sabe pousar. Pelo menos mosquito tia. tem voo e pousa. Mas Oi? mosca não sabe pousar. fica rodando Que mosquito é esse? você, Essa e bola ainda é faz esse um mosquito barulho comigo. muito irritante. É, né? Aí fica... Esse aqui é um pernilongo, né? O esse Parece um mosquito da dengue. esse não é não, porque ele não é listradinho. O mosquito da Ele não é preto e branco, não. Isso. O mosquito da dengue, ele é todo listradinho. E era sobre isso mesmo que eu queria falar com vocês, que é o que nós vemos aí na página 145. Lê para mim, por favor, Luiz, esse último quadro na página 145 do livro. Alguns tipos de mosquitos parasitas, ao sugarem o sangue das vítimas, podem transmitir micro-organismos causadores de doenças. Que é o caso, né, do Aedes aegypti. Lê para mim, Joab, o Aedes aegypti. Que página ele tá? 145, lá no finalzinho dela. Aedes aegypti. Realmente. Aedes aegypti, transmissor da dengue, do Zika vírus, da febre, Chikungunya. e da febre amarela em áreas urbanas. Muito bem. Pedro, lê Anófelis gambai. Aqui, tia, na cidade? Oi? Ele tem aqui na cidade? Com certeza, da dengue da dengue com força na época do calor, né? Que é a época onde eles se reproduzem mais, tem muita dengue, dá muito surto de dengue. Pedro, lê para mim, Anófelis gambai. Ele é transmissor do quê? O anófelis, ele é transmissor da malária. Isso. Israel, lê para mim, Haemagogus, ele é transmissor do quê? Israel? Haemagogus, ele é transmissor da... Muito bem. Pode ler então, Paulo, que Israel não tá aí, não. Lê, Paulo. O Haemagogus, ele é transmissor da... Cadê o livro, Paulo? Tá com o livro? Pronto, tia, vou ler. Haemagogus, transmissor da febre amarela e em áreas florestais. Nunca Muito vou na bem. floresta mais. Em áreas florestais. Nós vimos, pessoal, aqui, tem aqui também, ó, agora na tela, a foto do carrapato e do piolho. Nós vimos também nessas relações de parasitismo, nós vimos aqui, ó,
a foto da lombriga. Nós temos dois tipos de parasitas. Nós temos os parasitas que são externos, que eles ficam do lado de fora do corpo, e nós temos os internos. Os internos são esses que são os vermes que se alojam no intestino e às vezes até em outras partes do corpo, podendo ser muito perigoso, né? Como o caso de alguns como a toxoplasmose e outros que podem às vezes atacar até mesmo funções como a visão e outras. Então a gente precisa se cuidar. Qual que é a prevenção com relação a parasitas para nós seres humanos? É a higiene. É a higiene. Então, olha, esses animais, esses parasitas que são os vermes que vem dentro, que fica dentro do intestino, por exemplo, a gente adquire eles através da ingestão dos ovos. Os ovos desses parasitas estão em coisas sujas. Por exemplo, você comer uma verdura sem higienizar, você comer sem lavar as mãos e colocar na boca. Então, unhas compridas acumulam muitos ovos de vermes. E aí, quando você pega no alimento, você põe na boca, você ingere esses ovos, e aí fica com esses vermes aí no intestino. Eles consomem... Essa é a unha pequena. Não tem uma. Eles consomem nutrientes dos quais você necessitaria no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Então, é muito importante esse cuidado, tá, turma, com a higiene. A questão, a gente vai ver aqui, que eu quero ler com vocês também, o Você Sabia da página 146. Aí, quem não leu vai me ajudar lendo agora, porque teve pessoas que não leram, tá? E eu quero que agora estejam prestando atenção para poder ler. Jamila, você pode começar a leitura, por favor? Você sabia que coceira na cabeça? Página 146. Tá. Com coceira na cabeça. Quando uma pessoa está infestada de piolhos, dizemos que ela está com pediculose. O principal sintoma dessa doença parasitária é a coceira na cabeça. Incomoda bastante e pode até atrapalhar os estudos e outras atividades. Verdade. Até aí. É verdade, pessoal. A pediculose, que é o nome técnico de quando está infestado com esse parasita piolho, ela traz muito desconforto. E, às vezes, até feridas, né, na própria cabeça e atrapalha aí também a nutrição da criança ou do ser humano, porque não dá só em criança, né, turma? Pode dar em qualquer ser humano. Então, por isso, a gente precisa ter cuidado. Qualquer pessoa que tiver esse parasita pode passar para outro, e para outro, para outro, para outro. Isso, exatamente. Que ele vai pulando de um para o outro. E aí, ele sabe qual é a questão? Ele se multiplica muito rápido, ele põe ovos muito rápido. Isabelle, lê para ti o segundo parágrafo, por favor. Se você conseguir ler no livro, acho que é melhor, porque na tela não fica muito clara a imagem, né? Fica um pouquinho difícil, porque ela não está nítida. Aí no livro é melhor. Página 146. Deixa no mudo. Só a Isabelle que vai ler. A transmissão dos piolhos acontece quando alguém fica próximo de uma pessoa infestada ou quando ambos compartilham bonés, capacetes, travesseiros, pentes e outros objetos. Isso. Então, olha aqui. Então, não é bacana a gente compartilhar boné, travesseiro, pente e objetos, né, de uso pessoal, porque eles podem estar infectados. E aí, isso ocasiona aí o piolho, tá bom? Ocasiona a transmissão do piolho de uma pessoa para outra. Lise, lê para ti o terceiro parágrafo. Tá. O tratamento consiste em utilizar um pente fino para retirar os piolhos e as lêndias, ovos dos piolhos dos cabelos. Em seguida, é preciso retirar as lêndias presas nos fios de cabelo usando um algodão embebido em vinagre diluído em água. Muito bem. O vinagre, ele dissolve a casquinha do ovo, porque o ovo da galinha, ele tem uma casca, não tem? O ovo do piolho também tem uma casquinha que protege o bebê piolho que tá lá dentro. Olha que fofo. Aí essa casquinha protege para ele nascer e... Fofo, tia, fofo. Não é fofo, não.
e acabar com a sua paz. Tem mais, vem com o dedo. Isso, era para acabar com a sua paz. Aí o vinagre, ele é uma substância que ele dissolve a casquinha do ovo e a lente acaba secando, e não vai mais nascer. Matou o bichinho tão fofinho que estava lá dentro. Então a gente usa aí o pente. Ixi, fofinho, tia. Turma, tem um Você continua pente. chamando o piolho de fofo, velho. Tem um pente que é um pente de aço com os dentes compridos assim, ó, que é o melhor. Ele tem os dentes bem juntinhos, igual assim a gente quando fecha os dedos da mão, e eles conseguem. Minha mãe tem. Ela Isso, usa pra tirar piolho quando eu- ele é muito bom. E aí consegue tirar até mesmo os ovinhos dos piolhos. Então ele favorece bastante. E aí, de garantia, você passa um vinagrezinho. É uma coisa comum que acontece. Em escola acontece bastante a transmissão, porque tem. Tia, Oi. eu nunca tive piolho. Também com esse cabelo desse tamanho não dá para eles agarrarem, né? Eles gostam de cabelo comprido. Aqui é o meu, aqui É, porque o cabelo comprido tem um melhor nutriente. E eles gostam também, além de cabelo, mas ó, Juba. deixa eu explicar. Juba. Tá, só um minutinho. Põe no mudo aí, deixa eu te explicar. Não significa que meninos nunca peguem piolho, porque mesmo assim no cabelo igual de Luiz, de Pedro, pode pegar, tá bom? Então tem que ter O meu pega com frequência porque vocês já sabem o tamanho dele. Eu nunca peguei piolho. tem também os mesmos cuidados, tá bom? E aí, turma, é importante esse cuidado com a higiene também, porque além deles gostarem, claro, de mais cabelo, porque eles ficam mais escondidos e protegidos, eles gostam também de sujeirinha. Então, se o couro cabeludo ficar assim muitos dias sem lavar, eles ficam mais felizes ainda, porque é um ambiente perfeito para eles, tá bom? Último parágrafo, lê para mim, Israel, por favor. Peraí. Lembre-se, utilize apenas os remédios indicados. Jamais faça uso de inseticidas nem de outros produtos, como o querosene, pois eles são tóxicos para os seres humanos. Sempre peça ajuda ao adulto para resolver a situação como essa. Muito bem, informações adicionais sobre a pediculose estão disponíveis nesse endereço eletrônico aí do livro. Então, turma, por que está fazendo esse alerta? Porque muitas pessoas antigas, às vezes, acham que a querosene ela é ótima para matar o piolho. Só que a querosene ela vai matar o piolho e ela também vai te dar uma intoxicação terrível. Não é produto para entrar em contato com a nossa pele, tá certo? Então, por favor, tenham atenção com isso. Meus amores, vamos lá. Vamos ler também o que está aí na próxima página do Para Pensar, que aí a gente vai fazer uma reflexão para encerrar essa aula, tá bom? Então, deixa eu ver aqui, Paulo. Ajuda a gente na leitura, Paulo. Lê para a tia nesse box Para Pensar o primeiro quadro. Tá bom. O primeiro parágrafo, na verdade. Tá bom. Durante a semana da criação, Deus executou uma obra perfeita. No início, todas as relações estabelecidas entre os seres vivos eram positivas e úteis. Pode continuar. O predatismo e o parasitismo, portanto, não existem. Não Toda a existiam. Não Hã? existiam. Não existiam. Toda a natureza estava em plena harmonia. Então, olha só, turma, que interessante. Eu falei para vocês no final da aula a gente ia fazer essa reflexão. Quando Deus criou tudo, não havia nem predadorismo e nem parasitismo. Todos os seres se relacionavam apenas em cooperação, relações positivas, tá? Cooperação e sociedade, relações positivas. Pode falar, Jamila. Mas se, então, não existia predatismo e os animais também não morriam, né? Então, como é que os carnívoros e os outros lá, que é tipo o urubu e a hiena, eu esqueci o nome. Eles tinham outras funções, né? Porque eles têm essa função de comer animais mortos para poder fazer uma limpeza do ambiente. Mas eles tinham outras funções, eram outras relações. Mas existia barata? Tia, tem uma pergunta.
Essas são perguntas... Um pouquinho, Joabe. Essas são perguntas, Jamila, que a gente não sabe responder, né? Porque a gente não tem nenhuma informação a respeito disso. Eu creio que a relação entre os seres era equilibrada, essa questão de quantidade também era equilibrada, e se a gente estivesse vivendo num mundo como esse hoje, a gente saberia exatamente como que funcionava. Mas a realidade é essa, que Deus, ele executou uma obra perfeita e não era necessária a morte para se alimentar entre um e outro. Vamos ver aí o segundo parágrafo. Quem pode ler para ti o segundo parágrafo? Luiz. Pode, Luiz. Infelizmente, a presença do mal provocou incontáveis danos neste mundo, afetando inclusive as associações entre os seres vivos. Por esse motivo, hoje vivemos em um ambiente degradado, no qual existem relações ecológicas que ameaçam o bem-estar das plantas, dos animais e dos próprios seres humanos. Muito bem. Então, a entrada do mal, ela provocou esses danos, né? E aí, criou-se um outro tipo de relações. Pode continuar para a tia, Jamila. Apesar disso, a Bíblia Sagrada nos informa que, no futuro, Deus irá consertar tudo aquilo que foi danificado. Viveremos em uma nova terra, tão perfeita quanto a original. Nela, todas as relações entre os seres vivos serão novamente positivas. Muito bem. Então, ainda existe um plano para resolver tudo isso, né? A professora pergunta, o que vocês aprenderam sobre as relações ecológicas? O que a menininha respondeu, Isabelle? Lê para a tia, por favor. Eu tirei. Lá no quadrinho, embaixo. O que a menina respondeu para a professora? A professora perguntou, o que vocês aprenderam sobre as relações ecológicas? E a menininha? Entendi que existem relações que estabelecem o equilíbrio da natureza. Achei interessante. E o menino, Pedro, o que ele respondeu? Pedro? Tia, deixa eu. Pedro saiu da reunião. Pode ser, Joabe. Eu aprendi que devo respeitar a natureza e as pessoas. Quero que minhas relações sejam sempre positivas. Isso, legal. Nós também queremos, né, que as nossas relações sejam muito positivas. Eu queria observar, antes de falar das atividades para vocês, com relação ao predadorismo, né? O ser humano, ele tem outras... os predadores, turma, eles matam as outras espécies por sobrevivência, por instinto. Agora, os seres humanos têm consciência, são diferentes. Então, o ser humano, ele mata outras espécies, muitas vezes conscientemente. Existe um tipo de dieta, que é a dieta vegetariana, que é uma dieta onde não se necessita de carne. Então, eu queria somente que vocês refletissem a respeito disso. Será que é necessário o ser humano matar para comer? Será que para o ser humano não existe alimento suficiente que possa ser até mesmo originado de animais, como o leite, o queijo, o iogurte? Também tem os veganos. Os ovos, né? Nada, também podem ser originados dos animais, verduras. mas não precisa que os animais morram. Então, eu queria deixar essa reflexão com vocês. Nós vamos fazer as atividades... Nós vamos fazer as atividades aí da página... Espera aí que a tia vai mostrar. As atividades da página 143 até a 147, tá bom? Deixa eu ver a hora. E nós chegamos ao fim da nossa aula. Muito bem. Aula? Isso, time campeão. Até a próxima. Então, nós chegamos ao final dessa aula.